Olá a todos e a todas, meu nome é Milena Vergni e nesse vídeo a gente vai estar dando início à nossa segunda aula do curso de Precept Online, onde a gente vai estar explicando, abordando alguns artifícios matemáticos que são bastante importantes para a continuidade desse curso. E o primeiro assunto, que a gente vai estar vendo é matriz, que é um assunto bem importante e bem presente em CEP. Quando a gente pensa, em sistema elétrico de potência, já vem que já é esperado que haja uma grande quantidade de elementos no circuito. E a matriz vem exatamente para simplificar nossa resolução. Porque com ela, mais para frente a gente vai ver isso, a gente consegue resolver o circuito de uma só vez, de modo mais simples assim, de explicar. Além disso, a gente tem algumas matrizes bem presentes em CEP, na hora de, por exemplo, fazer cálculo de curto-circuito, que é a matriz E e a matriz Y, matriz E barra e Y barra, que é matriz de impedância. Então, vamos lá, matrizes. A matriz, ela basicamente é uma tabela de elementos disposto em linhas e colunas. Ou seja, a gente vai ter I linhas na matriz e J colunas. É importante a gente destacar isso porque na hora que a gente vai identificar um elemento dentro da matriz, a gente indica a linha e a coluna desse elemento. Por exemplo, se a gente quer representar aqui o número 10, esse lugar aqui da matriz, então a gente vai dizer que ele está na linha 1 e na coluna 3. Uma coisa importante assim a se destacar em relação às matrizes é que os elementos da matriz ele pode ser número positivo, negativo, complexo e até mesmo outras matrizes. Então, assim, para exemplificar, como é que uma matriz pode ser formada por outra matriz, a gente vai usar o mesmo exemplo, a mesma matriz que foi apresentada no slide anterior, e vamos dividi-la. Então, a gente está dividindo aqui a matriz em 4 partes. Cada parte, a gente vai fazer outra matriz. Então, aqui a gente tem a matriz a matriz B, a matriz C e a matriz D. Então, aqui nesse exemplo, a gente vê claramente que a matriz M ela pode ser expressa por uma matriz formada de matrizes, sendo que essas matrizes são a matriz A, B, C e D. Bom, então falando agora dos tipos de matrizes, A gente tem as matrizes quadradas, nela os números de linhas e colunas são iguais. E aí, para designar a dimensão da matriz, a gente fala uma matriz 3x3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Uma 2x2, 4x4. Essas todas são matrizes quadradas, onde os números de linhas são iguais aos números de colunas. Além dela, a gente também tem a matriz linha, que também é comumente chamada de vetor linha. Ela é uma matriz que tem uma única linha, que daí que vem o nome. Ela tem uma única linha e 2 ou mais colunas, como a gente vê nesse exemplo aqui. A matriz coluna é bem parecida com a matriz linha, só que ao contrário. Ela tem uma única coluna e 2 ou mais linhas. Ela também é chamada de vetor coluna. A matriz identidade, ela é formada pela diagonal composta de 1, toda a diagonal principal aqui da matriz. Ela
vários uns, e fora da diagonal principal, os valores dos elementos são zeros. Ela é uma matriz sempre quadrada, né? Então aqui a gente vê um exemplo de matriz de identidade 3x3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. E com ela a gente faz diversas operações, ela é bastante importante na álgebra matricial. Ela basicamente é o equivalente do número 1, só que no mundo das matrizes, né? E ela tem uma peculiaridade que, assim, qualquer matriz multiplicada pela matriz de identidade vai sempre resultar nela mesma. Tá bem. Outra matriz é a matriz triangular inferior. É uma matriz quadrada também. Aqui a gente vê uma matriz 3x3, que possui o elemento acima da diagonal principal igual a zero, e abaixo dela vão ter valores aqui. Por isso que a gente chama que é um triangular inferior, que aqui forma um triângulo na parte de baixo, digamos assim, entre aspas, né? A matriz triangular superior, ela é parecida com a matriz triangular inferior, só que na parte superior é onde vão conter os números. E embaixo da diagonal principal é onde vão ter os zeros. A gente também tem a matriz simétrica, que também são matrizes quadradas, que apresentam os elementos da linha igual da coluna na mesma ordem. Então, assim, a gente vê aqui que a gente tem a diagonal principal e o elemento daqui, digamos, o A12 é igual a A21. Então, a gente tem uma fórmula genérica, né? AIJ é igual a AJ1. Agora, saindo mais, né, da parte de nomenclatura e indo para a parte de operações matriciais, vamos começar com a soma e subtração. Uma coisa a se destacar nessa operação é que as matrizes que estão sendo somadas ou subtraídas, elas devem ser exatamente da mesma dimensão. Nesse caso aqui, as duas matrizes, no caso a matriz A e a matriz B, são matrizes 3x3, ou seja, elas têm a mesma dimensão. E como é feita a operação de soma ou subtração? Essas operações, elas são feitas entre elementos equivalentes, ou seja, na mesma posição da matriz. O que isso significa? Para fazer, por exemplo, aqui embaixo a soma da matriz A mais a matriz B, a gente vai somar o A11 com B11 para obter na matriz resultante o elemento resultante 11. E assim sucessivamente. Então, o A12 vai ser somado ao B12, o A13 vai ser somado ao B13 e, enfim, assim sucessivamente, como a gente está vendo aqui nessa matriz resultante. A subtração é feita da mesma maneira que foi explicado agora da soma. Então, né, transposição matricial. Quando a gente vai transpor uma matriz, a gente identifica que a gente quer a matriz transposta elevando essa matriz a um T ou a uma linhazinha aqui, como se fosse um apóstrofo. Então, o que é, né, a transposição matricial? Ela basicamente é transformar as linhas em colunas. Então, tudo que for linha da matriz A vai se transformar em coluna. Então, a linha 1 se transformou em coluna 1. Assim como a linha 2 aqui embaixo vai se transformar na coluna 2. E assim sucessivamente. Um ponto a ser destacado na transposição da matriz é que, lembra que a gente viu o conceito de matriz simétrica? Então, quando a gente transpõe uma matriz simétrica, ela vai continuar igual. Então, se a matriz A fosse simétrica, a matriz A seria igual à transposta dela.
Quando vamos fazer a multiplicação de uma matriz, ela pode ser multiplicada tanto por um escalar quanto por outra matriz. Um escalar é um número, uma medida, representada por um número, um único número. Então, na multiplicação por escalar, seja um número real ou imaginário, a gente basicamente multiplica o escalar por todos os elementos da matriz, um por um, como a gente está vendo aqui. Bom, agora falando da multiplicação com matrizes, ou seja, eu multiplicar uma matriz A por uma matriz B, é diferente da multiplicação com escalar, porque com escalar não era necessário prestar atenção na dimensão da matriz, mas quando a gente faz a multiplicação entre matrizes, né, a gente precisa tomar cuidado, porque o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda. Como a gente está vendo aqui, a gente tem 3 colunas na primeira e 3 linhas na segunda matriz. Tá bem. E como é feita, né, essa operação? Para achar o elemento 1, 1 da matriz resultante da multiplicação, multiplicamos a linha 1 e a coluna 1, ou seja, o elemento 1, 1, e somamos os produtos. Então, aqui, vamos multiplicar A1, 1 com B1, 1 e somar com a multiplicação de A1, 2 com B2, 1. E somar com a multiplicação, o resultado da multiplicação de A1, 3 com B3, 1. A gente pode ver isso aqui. Então, assim a gente obtém o elemento 1, 1 da matriz resultante. O elemento 2, 2, 1, 1, 2, desculpe, dessa matriz resultante é a mesma coisa. Se multiplica a linha 1 da primeira matriz com a coluna 2, o elemento 1, 2 da matriz resultante, e faz a mesma operação. Multiplica e soma os produtos. É importantíssimo destacar aqui que multiplicar a matriz A pela matriz B não é igual a multiplicar a matriz B pela matriz A. Então, a comutatividade não é verdadeira entre a multiplicação de matrizes. Matriz A vezes matriz B não é a mesma coisa de matriz B vezes matriz A. Bom, o determinante de uma matriz, ele é calculado somente em matrizes quadradas. E quanto maior fica a dimensão da matriz, mais complicado fica de se calcular o determinante. Então, para matrizes muito grandes, é comum se usar algum software ou alguma calculadora um pouco mais sofisticada para fazer o cálculo da determinante. Aqui, vamos ver como é o procedimento para calcular o determinante de uma matriz 2x2 e de uma matriz 3x3, que são os mais básicos, né, e os mais encontrados. Primeiro, para calcular a matriz 2x2, a gente faz o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, como a gente está vendo aqui. Já para calcular a determinante de uma matriz 3x3, a gente vai usar a regra de Sarros. Primeiro a gente vai montar, digamos assim, uma nova matriz, repetindo a primeira e a segunda coluna aqui do lado. E assim, montada essa matriz, vamos multiplicar as diagonais principais, digamos assim, né?
e somá-las aqui, como está acontecendo aqui embaixo. Depois disso, a gente subtrai essa soma dos produtos pela soma dos produtos das diagonais secundárias, como está aqui embaixo. Bom, cofatores. O cofator ele pode ser entendido como um complemento algébrico, e ele é associado a cada elemento da matriz. Então, cada elemento da matriz vai ter um cofator. E ele é calculado a partir dessa equação aqui embaixo. Essa primeira parte da equação determina se a gente vai multiplicar por 1 ou menos 1 a determinante da matriz aqui, que daqui a pouco eu vou falar dela. Então, a gente vai multiplicar por 1 ou menos 1 a depender do número da linha e da coluna. Então, se a soma da linha mais a coluna for um número par, a gente vai multiplicar o determinante por 1. Se for um número ímpar, vai ser por menos 1. Isso porque menos 1 elevado ao número par vai ser 1, e menos 1 elevado ao número ímpar vai ser o menos 1. Bom, e esse determinante? Ele vai ser o determinante da matriz que sobra após a gente eliminar a linha e a coluna correspondente ao elemento que estamos calculando o cofator. Então, para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo. A gente quer calcular o cofator do elemento A23. Para isso, a gente vai eliminar a segunda linha e a terceira coluna. Eliminando essa linha e coluna, a gente vai restar a matriz 5, 2, 3 e menos 4, que é exatamente a matriz que a gente precisa calcular o determinante. E para saber se a gente vai multiplicar por 1 ou menos 1, faz a soma da linha mais a coluna, que no caso vai ser 5. 5, como é um número ímpar, vai ser multiplicado por menos 1. Tá bem. Agora, partindo para o cálculo da determinante. A gente viu anteriormente que, para uma matriz 2 por 2, o cálculo da determinante se faz pela seguinte forma. Pelo produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, 5 vezes menos 4, menos 20, menos 2 vezes 3, que é 6. Então, eu vou ficar, finalmente, com a equação menos 1 vezes menos 20, menos 6, que dá menos 26, multiplicado por menos 1. No final, eu vou ter o valor de 26 para o cofator do elemento A23. Depois de calculado todos os cofatores de cada elemento da matriz, a gente pode achar a matriz adjunta, que é a matriz transposta dos cofatores, né? Então, a gente acha a matriz dos cofatores e o que for coluna na matriz vai virar linha, ou seja, a gente vai transpor, né? Para achar a matriz adjunta. Para que isso é feito? A forma mais simples de se inverter uma matriz é calculando a matriz adjunta e o determinante da matriz. E aí, a inversa dela vai ser exatamente a matriz adjunta dividida pelo determinante da matriz. Aqui é importante ressaltar que a divisão pelo determinante ela é feita de elemento por elemento. É semelhante à multiplicação pelo escalar. Na multiplicação do escalar, cada elemento da matriz era multiplicado por aquele número, por aquele escalar. Aqui é a mesma coisa, cada elemento da matriz vai ser dividido pelo determinante dela. Os números complexos, eles são aqueles que são representados tanto por uma parte real, quanto por uma parte imaginária, que é aquela multiplicada por raiz de menos 1. Eles vêm por uma forma, escrito de uma forma algébrica, que se dá A mais JB, esse J representando o raiz de menos 1, sendo A a parte real e B a parte imaginária. Ou pela forma polar, ou fasorial, né? Que é escrito pelo módulo junto a um ângulo, né? Uma fase. Tendo uma forma, a gente pode também achar outra. Por exemplo, se a gente tiver a forma polar e quiser transformar em retangular, a conta se dá de uma forma bem simples. A parte real da fórmula retangular vai se dar pela equação do módulo
vezes o cosseno da fase. Já a parte imaginária vai ser o módulo vezes o seno do ângulo. De forma contrária, né, se a gente tiver a forma retangular e quiser achar a forma polar, o módulo da fórmula polar é escrito por raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Já o ângulo, ele vai ser arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Quando analisamos circuitos elétricos, é comum nos depararmos com sistemas lineares. Existem, né, diversos métodos para resolver esse sistema. E o primeiro que a gente vê, geralmente, é por substituição, que basicamente é a gente isolar uma incógnita e substituir esse valor isolado, né, digamos assim, em outra equação. Só que se o sistema linear ele for muito extenso, isso acaba demorando muito e dando muito trabalho. Por isso, é comum usar os métodos matriciais. E o primeiro passo, né, para a gente usar os métodos matriciais é exatamente reescrever o sistema no formato de matriz. Aqui a gente vê que tem uma matriz A multiplicado pelas incógnitas, né, uma matriz X, que vai dar um resultado B. Então a gente tem uma operação AX igual a B. Um dos métodos, né, de resolução do sistema linear é pela regra de Cramer. Aqui, o primeiro passo é determinar a determinante da matriz A, que é essa matriz aqui. Em seguida, a gente substitui a coluna da incógnita que queremos resolver, ou seja, se queremos saber quem é x1, a gente substitui a coluna de x1, que é essa aqui, pela matriz B. Se quisermos solucionar nesse caso, a gente quer solucionar quem é x2, a gente substitui a matriz B, aqui, a coluna x2, pela matriz B, como a gente está vendo aqui do lado. Depois disso, com essa nova matriz, a gente calcula esse novo determinante, né? Digamos, com essa matriz A', a gente vai calcular o determinante de A', que é feito aqui embaixo. Assim, a gente consegue achar o valor de x2, como? Igualando o determinante de A' dividido pelo determinante de A. Assim, a gente encontra x2. Um outro método matricial é a eliminação de Gauss, também conhecida pelo método de escalonamento. Por esse método, a gente trabalha com uma matriz expandida, digamos assim. É uma matriz que tem a matriz A e também a matriz B. Como a gente vê aqui embaixo, a gente tem uma matriz expandida formada pela matriz A e aqui do ladinho pela matriz B. O objetivo desse método é transformar essa matriz em uma matriz triangular superior. Como é que a gente faz isso? A gente pode dividir qualquer linha, dividir ou multiplicar qualquer linha por um escalar, ou somar ou subtrair qualquer linha por outra linha, sendo essa linha que está sendo a subtratora ou somadora, ela pode ser multiplicada ou dividida por um escalar. Então, vamos fazer um exemplo, né? Pegando essa matriz aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dividir essa linha por 2, obtendo essa nova matriz aqui do lado. Aqui, a gente também percebe, como eu falei, que podemos somar ou subtrair uma linha por outra. Se a gente dividir a L1 por 3 e somar tanto a linha 2 quanto a linha 3,
L1 dividido por 3, aqui vai dar 5. Somado a menos 5 e menos 5 daqui, a gente vai zerar esses dois elementos. Lembrando que o nosso objetivo é zerar tudo que está embaixo da diagonal principal, ou seja, isso aqui. Fazendo isso, né, somando a L2 e a L3 pela L1 dividido por 3, a gente tem essa nova matriz. Aqui a gente percebe que ainda precisamos eliminar um elemento da matriz, que é esse aqui, para a gente ter uma matriz triangular superior. A gente pode continuar seguindo as regras, né, que a gente está seguindo até agora, de somar ou subtrair uma linha, ou dividir ou multiplicar essa linha. Mas existe um algoritmo generalizado, que é esse aqui. Digamos que a gente queira eliminar tudo que está abaixo do elemento A11, na coluna 1. A gente vai usar esse algoritmo generalizado. Então, tudo que estiver abaixo de A1 a gente zera, e tudo que tiver nas outras colunas, a gente faz essa equação aqui. Então, vamos eliminar tudo que está abaixo de A22. Então, o que a gente vai ter? Embaixo de A22 vai ser 0, como a gente está vendo aqui, né? Nesse caso, é importante lembrar que aqui é A11 e a gente está fazendo de A22. Então, embaixo de A22 vai ser 0. E do lado, né, que no caso é o A33, vai ser ANN, ou seja, A33 menos A32. Então, A33 menos A32, esse elemento aqui, dividido por A22, dividido por A22, vezes A23, vezes A23. E aqui, né, a coluna B vai ficar o Y3, né, digamos assim, que é o 4, menos A32, menos A32, dividido por A22, dividido por 17, dividido por 3, vezes AY1, que no caso vai ser AY2, né? Porque aqui a gente está usando 1 porque está zerando tudo que está abaixo de A11. Então, tudo que tiver 1 aqui do lado, a gente, na real, vai substituir por 2, porque a gente está fazendo aqui de A22. Então, vai ser vezes Y2. E aí, com esse, né, algoritmo generalizado, a gente consegue substituir, quer dizer, zerar esse elemento aqui e ter uma matriz triangular superior aqui. E esse vai ser o nosso resultado final. Então, o que significa aqui, né? Significa que 35 dividido por 3 vezes x3 vai ser igual a 2,0727. Como tem só uma incógnita nesse sistema, a gente consegue chegar a quem é x3. Aqui em cima a gente vai ter duas incógnitas, que é o x3 e o x2, que vão ser x2 vezes 17 dividido por 3, menos 14 dividido por 3 vezes x3 vai ser igual a 4. Só que a gente sabe qual é o valor de x3. Então, a gente substitui aqui e acha que é x2. Vai ser a mesma coisa aqui em cima. Nessa equação daqui de cima, a gente tem a incógnita x1, x2 e x3. Só que nesse ponto a gente já sabe qual é o valor de x3 e já sabe qual é o valor de x2.
restando, né, apenas a incógnita x1. Então, a gente consegue achar quem é x1. O método, né, pela inversão da matriz é o método mais direto. O que pode dificultar aqui é exatamente achar a inversa da matriz A. Então, né, recapitulando, aqui a gente tem uma matriz A, x igual a y. Só que ax igual a y, passando A para o outro lado, a gente tem que x, que é a matriz de incógnita, vai ser igual à inversa de A vezes y. Então, a gente consegue achar as incógnitas x1, x2 e x3 de uma só vez, calculando a inversa e multiplicando pela matriz y. Bom, e isso foi tudo, né, na aula de hoje. Espero que tenha ajudado. As matrizes são bem importantes, né, daqui para frente. Tudo que a gente viu aqui vão ser bem importantes, então tentem absorver o máximo de conteúdo aqui nessa revisão matemática. E depois disso, partam para a aula 3. Muito obrigada!